Boa noite! Daqui a um pouco estarei dando um estudo sobre o tema Eternidade no Coração. Eternidade no Coração. Eu sou o Pastor Frank e é um imenso prazer ter você aqui comigo hoje à noite. Então gostaria de convidar você de abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo número 3. Eclesiastes capítulo número 3, versículo de 1 a 11. Estaremos usando o texto Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 a 11. A palavra de Deus diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto que o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir, tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Paremos. Pai, nós pedimos hoje à noite que Teu Espírito Santo fale com nossos corações. Pai, nós queremos te exaltar por ser o Deus vivo, o Criador de cada pessoa, de ser nosso Senhor, nosso Mestre. E pedimos que Teu nome seja honrado, seja exaltado acima do terceiro céu. Clamamos a Ti hoje à noite que o Senhor possa penetrar cada coração, que Tua vontade seja feita através da pregação da Tua palavra. Clamamos que o Senhor esteja trabalhando em cada vida que há de ouvir essa pregação. Pedimos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eternidade no coração. Eternidade no coração. Está diante de nós o livro de Eclesiastes, né? Sabemos que é o rei Salomão, o filho de Davi, que escreveu esse livro. E ele é um livro de sabedoria, procurando instruir a pessoa de uma maneira adequada de viver sua vida. E aqui está diante de nós esse tema, eternidade no coração. Primeiramente, nós vamos observar, nós temos hoje à noite, dois pontos. Primeiramente, nossas vidas estão ordenadas por Deus. Nossas vidas estão ordenadas por Deus. Vemos isso aqui nesses primeiros 8 versículos. Há um tempo e há um propósito, uma estação determinado, planejado. Isto é planejado por Deus. Agora é interessante aqui, são 14 coisas e tem coisas boas e tem coisas más, coisas positivas, coisas negativas. E nós vemos aqui uma ênfase nesses 8 versículos no tempo. 30 vezes é mencionado aqui a palavra tempo. Tempo é algo que Deus criou para nós. Deus é eterno. E Deus limitou-se a sua criação, com dias, com meses, com anos, com século, etc. E nós temos essa questão, temos que lidar com o tempo, né? E aqui nós vemos que esses três
esses versículos, esses 8 versículos, temos as 3 principais divisões da nossa humanidade. Nós temos o corpo, a alma e o espírito. Se você parar para observar, nos primeiros 3 versículos, nós temos o corpo, né? Nascer, morrer, plantar, arrancar, matar, curar, derrubar e edificar. São coisas que a gente faz com o corpo, né? E são coisas que nós percebemos que nós nascemos com a permissão de Deus. Nós morremos com a permissão de Deus. Essas coisas são controladas por Deus. Mas o segundo grupo, nós encontramos a alma. As suas funções de pensar, sentir, escolher nas áreas sociais e as áreas interrelacionais da vida, né? Temos chorar, rir, prantear, saltar, espalhar pedras, ajuntar pedras, abraçar, afastar de abraçar, né? Então, essas coisas são coisas que a alma decide, que nós vamos fazer, que faz parte da nossa emoção, né? E o último, nós temos o espírito, as decisões internas, aos profundos compromissos. A gente vê isso aqui no versículo de 6 a 8. Buscar, guardar, perder, deitar fora, rasgar, né? Falar, amar, aborrecer, de que é guerra, de ter paz. Agora, essas coisas a gente vê, engloba realmente cada área das nossas vidas. E o que nós queremos entender, que Salomão está dizendo, tem algo determinado, tem um tempo, tem uma estação para tudo. E quem tem determinado isso não é ninguém menos do que Deus. O fato que ele usou a palavra determinado não é por acaso. Há pessoas que vão dizer, destino. Meu prezado ouvinte da palavra de Deus, a palavra de Deus nunca usa a palavra destino. Ela usa a palavra plano, propósito, determinação, tempo, estação e várias outras formas de transmitir que nada acontece por acaso. Tudo acontece com plano. Deus tem um plano. Olhe comigo, quero que você observe comigo 2 versículos que falam que Deus tem planejado, tem um propósito, tem feito tudo o que está acontecendo em nossas vidas. Aqui eu quero ler para vocês Salmo 139, versículo 16. Davi fala para Deus, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E olha aqui, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia e dia formados, quando nem ainda uma delas havia. Então, quando Davi estava no ventre da sua mãe, antes de nascer, Deus já tinha notado tudo que iria acontecer. Tem um tempo determinado para Davi nascer, para ele ser ungido, para ele ser coroado, para ele ter filhos, para ele fazer isso, para fazer guerra, para ter paz. Tudo estava escrito já no livro de Deus antes dessas coisas acontecer. Nossas vidas estão ordenadas por Deus. Segundo versículo que eu quero ler para você também é algo que a gente não gosta de pensar, mas também encontra nessa lista, né? Hebreus 9, 27, como aos homens está ordenado, está determinado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Deus já decidiu, já determinou o dia que já nascemos, que essas coisas que estão na lista aqui acontecem, e tem determinado também o dia que nós vamos sair dessa vida. Nada pode mudar. Está ordenado, já está determinado o dia que cada um que estou ouvindo a pregação hoje à noite, que você vai sair dessa vida. Nada você pode fazer para mudar o dia que você vai morrer. Porém, o que a gente pode entender é que está vindo o juízo e a gente precisa preparar para isto. E a gente vai falar um pouco mais sobre o segundo ponto nessa situação. Então, nós entendemos que Deus tem um plano. Você nasceu, você tem a vida porque Deus tem um plano, tem um propósito na sua vida.
Vão acontecer coisas agradáveis e coisas não agradáveis. Se você parar para observar nessa lista, não é só coisas boas. Há coisas difíceis, há coisas negativas, há coisas más que acontecem. Mas Deus tem um plano em todas essas coisas. Nós precisamos aceitar que não estamos no controle das circunstâncias que traz paz. Isso vai trazer paz do espírito. Aceitar que não estamos no controle das circunstâncias traz paz de espírito, traz conforto. Mesmo quando percebemos que Deus está no controle e que há um propósito por trás de tudo. Isto mesmo as coisas desagradáveis, as coisas que nos traz dor. Deus está ordenando as nossas vidas. Agora, a segunda coisa que a gente quer observar sobre esse pensamento, eternidade no coração, Deus permite que as coisas aconteçam para que possamos procurá-lo. Deus permite que as coisas aconteçam para que possamos procurá-lo. Olha aqui que ele fala isso aqui no versículo número 10 e 11. Tenham visto o trabalho que Deus dê aos filhos dos homens para com ele os afligir. Deus tem dado o trabalho, essas coisas estão acontecendo para que não ficamos satisfeitos. Não vai satisfazer o amar. Não vai satisfazer ter filhos. Não vai satisfazer abraçar, ajuntar pedras, guerra, paz. Isso não vai trazer satisfação para nossas vidas. E aí a gente fica, desculpa, percebendo que Salomão disse, vaidade, vaidade, tudo é vaidade, é vazio, é o vento, é aflição de espírito, essa vida. Mas Salomão escreve na próxima frase, no início do versículo 11, tudo fez formoso em seu tempo. Agora, bem interessante essa palavra formoso. Em hebraico significa bela, boa, agradável e bom. Mas também significa adequado, apropriado e oportuno. Se a vida pode ser bela, mas entendemos que Deus está ordenando as coisas no momento adequado, no momento apropriado, no momento oportuno. Nada acontece por acaso. E Deus está permitindo as coisas boas. Quando nós achamos coisas boas, quando nós somos abençoados, nós devemos olhar para Deus. Quando as coisas difíceis acontecer, nós devemos olhar para Deus. Quando acontece cada tipo de coisa, nós devemos olhar para Deus, nós devemos buscar e procurar a Deus. Por quê? Nós percebemos que nossas vidas são a obra de Deus. Que palavra, que verdade encorajadora. O tempo de Deus, sua supervisão dos eventos e o que deseja é que eles realizam sem algo de bom. Visando esse resultado significativo, até as partes difíceis serão suportáveis. Eles não são apenas bons, mas também adequados, apropriados e oportunos. Não é um por acaso. Deus está ordenando as coisas. Ele está operando. E através dessa operação, dessa acontecer, Ele está querendo que nós procuramos a Ele. E nós vemos que até os momentos difíceis, quando percebemos que Deus está trabalhando para o nosso bem, nós podemos suportar, sabendo que Deus não está contra nós. Ele nos ama e Ele está querendo fazer o bem. Isso me faz lembrar de Romanos 8, 28 e 29, que diz o seguinte, desculpa, e sabemos, não temos dúvida, não ficamos incertos, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que de antes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabemos que a vida, a morte,
abraçar, deixar de abraçar, guerra, paz, todas essas coisas juntamente participem para o bem. Até essa quarentena, até esse virose permitido por Deus, está contribuindo para o bem, para a gente se aproximar mais a Deus, para a gente perceber a brevidade, a fragilidade da vida. Pense na sua vida por um instante. No início do ano, começou aquele novo ano. Será que você tinha parado para pensar sobre Deus quando começou o novo ano? Ou está pensando nos seus planos, o que você iria realizar? E aí, as coisas vão acontecendo. Já estamos nessa quarentena já há 8 semanas, correndo para 9. Estamos vendo essa situação. E nós percebemos que Deus está trabalhando para o bem. Espera aí, pastor, como é bem essa situação? Se uma pessoa buscar a Deus, procurar a Deus através de tudo isso, é algo importante para Deus. Mas eu acredito que vai ser muitos. Talvez você. Se os filhos de Deus procuram mais a Deus, se aproximam mais de Deus, leva a sério a vida cristã, leva a sério ir para a casa de Deus, leva a sério falar com pessoas sobre Jesus Cristo, isso também seria algo bom. Mas Deus também quer que nós confiamos nele, que descansamos nele. Há muitas coisas que Deus quer realizar em nossas vidas através dessa situação. E Ele quer, através de tudo isso, nos conformar à imagem de seu Filho. Então, ele fala aqui na segunda fase desse versículo, não somente que tudo fez formoso no seu tempo, também, pôs o mundo no coração deles. Agora, em hebraico, essa palavra mundo está definido como eternidade. Cada vez que vê essa palavra em hebraico, significa eternidade. Ou seja, Deus colocou eternidade em nossos corações. Não é somente que vemos que nossas vidas são a obra de Deus, mas percebemos que há uma inquietação do coração humano. Entendemos que o homem tem uma consciência, um desejo pelo eterno, a imortalidade. Quem colocou isso em nossos corações? Foi Deus. E nós percebemos que nós somos feitos à imagem de um Deus eterno. Olhe comigo esses 2 versículos. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então nós somos criados na imagem de Deus. Olha aqui em versículo capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Desculpa. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito, ok? Alma vivente. Então, Deus é Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós fomos criados na imagem de Deus. Deus é eterno, então nós também temos uma alma eterna, uma alma vivente. Nós fomos criados também uma Trindade: corpo, alma e espírito. E nesse coração, nesse espírito, nessa alma, nós temos uma inquietação. Nós buscamos a eternidade, queremos ser imortais. Procure qualquer religião que seja, vai falar sobre a vida eterna. Talvez fale assim, de reencarnação, talvez de um espírito que vai se reproduzindo, que vai indo e voltando, segunda chance, ou a vida eterna através da salvação. Toda religião, sem exceção, vai falar de imortalidade de uma forma ou outra. De forma que existe em todo o coração um desejo pela vida eterna e uma certeza inata dela. Não importa quão primitiva aquela tribo da humanidade tenha sido, a convicção inerente de que o grande Espírito vive eternamente
e que o homem pode realmente esperar outra vida de alegria eterna através de sua bênção, essa convicção invariavelmente apareceu no culto e nos sacrifícios instintivamente oferecidos. O homem tem esse entendimento inato, essa certeza, esse desejo pela vida eterna, a imortalidade. E isso é algo que Deus colocou dentro de nossas vidas. Agora, eu quero esclarecer uma coisa. A inteligência do homem é inútil nessas grandes áreas que mais nos interessam. Na vida, a morte, a vida futura, a eternidade. Não conseguimos achar as respostas. Ele fala aqui, na última frase de versículo 11. Sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. O homem não consegue compreender com sua inteligência a vida eterna. Como isso vai acontecer? Tem sido escrito milhões de livros sobre isso. Mas eu quero que você entenda. Há só um livro que pode lhe esclarecer a verdade. E isso está aqui diante de nós. A razão que a inteligência humana é inútil é porque Deus deu essa revelação, palavra de Deus, para que nós podemos conhecer e adquirir as informações vitais e verdadeiras nessa área. O que Deus disse sobre isso? Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes através da natureza, através da revelação natural, através de coisas que acontecem na natureza. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais e também aqui pelos profetas, na palavra de Deus, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. A segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória e a espécie e imagem da sua pessoa. Ele não está dizendo que Jesus foi criado, mas ele é a imagem, ele transmite a imagem de Deus para nós que não temos visto ele, e transmite a resplendor da sua glória. Então, o qual sendo a resplendor da sua glória e a espécie e imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, nós vemos que nós podemos entender sobre a vida eterna através da palavra de Deus. O que Deus fala sobre a vida eterna? Ele fala que nós somos pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não podemos, em nosso estado pecaminoso, alcançar a vida eterna. Mas o salário do pecado é a morte física, a morte espiritual. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que houve a encarnação, por isso que Cristo veio, para nos mostrar pessoalmente como alcançar a vida eterna, também para pagar o salário do pecado. Ele derramou seu sangue. A palavra de Deus diz em Hebreus 9:22, sem o derramamento de sangue não há remissão, não há pagamento dos pecados. Mas ele disse que nós podemos ter a vida eterna por Cristo Jesus. Olha, meu prezado ouvinte da palavra de Deus. Você fica com esse vazio no seu coração, Deus colocou-lo no seu coração, nas nossas vidas, para que nós podemos buscar, procurar a Jesus. E a palavra de Deus, a qual estamos explanando hoje à noite, nos guia para encontrar a nossa necessidade, que nós somos pecadores, o pagamento que Cristo fez por nós, derramando o seu sangue para os nossos pecados, satisfazendo a justiça de um Deus justo. E assim nós podemos receber a salvação, a vida eterna, arrependendo dos nossos pecados, colocando nossa fé na obra completa de Jesus Cristo, convidando Ele para ser o Senhor
e Salvador das nossas vidas. E assim nós podemos ter verdadeiramente eternidade no coração. Pode ser satisfeito essa anseia, pode ser satisfeito esse desejo, pode completar aquilo que está faltando na sua vida, aquele vazio que você procura encher com tantas coisas. Você pode encher com uma pessoa, que é Jesus Cristo. Termino com esses versículos aqui no livro de Romanos. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Não temos como compreender, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Quem que vai entender todas essas coisas? É Deus que tem ordenado nossas vidas. É Deus que tem permitido essas coisas para que a gente possa buscar a Ele. Chegamos a entender que o motivo de tudo isso, ele fala aqui nesse último versículo 36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Pai, muito obrigado. Muito obrigado que Tu és nosso Criador, que nos deste a vida. Muito obrigado por dias bons, momentos bons, épocas bons em nossas vidas. Muito obrigado também da mesma forma por dias difíceis, dias maus, dias dolorosos. Porque o Senhor nos ensinaste na Tua palavra, em tudo dá graças. Mas também eu quero reconhecer que o Senhor está permitindo essas coisas, não para nos maltratar, mas em tempo oportuno, em tempo adequado, que faz as nossas vidas formosas e que faz as coisas para que nós podemos buscar e procurar o Senhor. Mas também que nós que somos seus filhos, nós podemos nos aproximar e entender que tudo o que está acontecendo em nossas vidas é para o Senhor. Está acontecendo através do Senhor. E está acontecendo para que o Senhor seja glorificado. Pai, que assim seja em nossas vidas. Pai, eu peço a Ti que aquela pessoa que tem reconhecido hoje à noite o vazio na sua vida, Pai, ajuda ele, dá-lhe coragem. Como aquele pai falou, creio, mas ajuda-me, fortalece minha fé. Ajuda a minha descrença, Pai, que aquela pessoa possa crer. Clamar ao Senhor, para que possa colocar sua fé no arrependimento, a fé no Senhor Jesus Cristo, que seja salvo hoje à noite. Mas também que nós que somos seus filhos, que nós podemos entender que tudo que está acontecendo é para o nosso bem, para nos conformar à imagem de Jesus Cristo e para que nós podemos perceber a Tua formosura, a Tua beleza e o Teu plano e Teu propósito em nossas vidas. Pai, nós pedimos todas essas coisas, no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela sua presença aqui comigo hoje à noite. Se tiver perguntas, comentários, dúvidas, pode deixar aqui na caixa embaixo. Como sempre, sente-se à vontade de compartilhar, marque um amigo. E não esqueça, quarta-feira estarei aqui ao vivo, mais uma vez, na página Primeira Igreja Batista de Arembepe, para trazer mais um estudo da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, boa noite a todos e bom início da semana. Se você aceitar Cristo, por favor, fale conosco, coloque mensagem aí, nós queremos te ajudar. Mas que Deus te abençoe. Boa noite a todos e tchau.